A floresta é um labirinto de segredos, onde cada folha carrega uma história. E cada passo pode revelar um mistério ancestral. O biólogo Lucas não imaginava que aquela expedição seria o divisor de águas entre o conhecido e o inimaginável. Tudo começou como mais uma jornada científica, mas rapidamente se transformou em algo que desafia a razão. Jair, o guia local, alertava sobre a Mãe das Águas, uma entidade que, segundo ele, governava aquelas terras há séculos. Mas Lucas ignorou os avisos, algo que mudaria sua vida para sempre. Enquanto avançavam pela trilha, Jair parou abruptamente. O solo mostrava marcas profundas, como se algo gigantesco tivesse passado por ali. Ela passou por aqui, murmurou Jair, com o olhar fixo no rastro. Lucas riu, tentando aliviar a tensão, mas o silêncio de Jair falava mais que palavras. Algo os observava. A mata parecia respirar, e cada som da floresta soava como um aviso. Lucas, cético, ainda acreditava estar diante de um fenômeno natural. Mas o pior ainda estava por vir. Ao chegar ao rio, todos pararam. As águas calmas refletiam a escuridão da mata. Mas havia algo mais. Um som rítmico e grave começou a ecoar. "Vocês ouviram isso?" sussurrou Lucas. Ninguém respondeu. Todos estavam vidrados na superfície do rio. De repente, algo gigantesco rompeu a água. Mariana, a fotógrafa, tentou capturar o momento, mas Jair a impediu. "Não provoque", disse ele em tom de ordem. E então, duas luzes brilhantes emergiram da água. Olhos que pareciam observar cada movimento do grupo. A criatura deslizou pela água, uma sombra colossal que parecia parte do próprio rio. "Ela está nos avisando", disse Jair com uma calma que gelava os ossos. Lucas tentou racionalizar o que via, mas nada fazia sentido. Era mais que um animal. Aquela entidade parecia consciente, como se carregasse a própria essência da floresta. Quando a criatura desapareceu, o grupo ficou em silêncio, absorvendo o que acabara de testemunhar. Mas o verdadeiro terror ainda estava por vir. Na manhã seguinte, Lucas encontrou Jair ajoelhado à beira do rio. Ele segurava um pingente dourado, parcialmente enterrado na lama. "Isso é dela", disse Jair, olhando para o objeto com reverência. Lucas sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo ao tocar o pingente. Era como se estivesse conectado à floresta. Jair o alertou. "Não é apenas um enfeite. Esse pingente é a chave para algo muito maior." Lucas não sabia o que pensar, mas a sensação de estar sendo observado persistia. Conforme avançavam pela floresta, o som rítmico retornou, mais intenso. Jair parou novamente. "Ela está perto", disse ele. De repente, uma sombra gigantesca surgiu entre as árvores. A criatura estava lá, maior e mais imponente do que antes, mas não estava sozinha. Sombras humanas, feitas de pura escuridão, começaram a emergir da mata. "O que é isso?" perguntou Lucas em pânico. Jair respondeu com seriedade. "A floresta está viva, e não somos bem-vindos." As sombras se aproximavam, movendo-se como se dançassem ao som de um ritual antigo. Lucas sentia o peso do pingente em sua mão, como se ele estivesse pulsando com uma energia própria. "Devolva o que não é seu", sussurrou uma voz, ecoando na mente de Lucas. Ele olhou para Jair, que assentiu. "Você precisa devolver antes que seja tarde." Mas o medo paralisava Lucas. As sombras estavam tão próximas que ele podia sentir seu frio, e a criatura, a Mãe das Águas, observava tudo em silêncio. Lucas tentou devolver o pingente, mas algo o impedia. Era como se o objeto estivesse preso a ele, uma corrente invisível que o conectava à floresta. "Você precisa se libertar disso", insistiu Jair. Mas antes que Lucas pudesse agir, a criatura avançou, erguendo sua cabeça escamosa. Seus olhos brilharam com uma intensidade sobrenatural, e o som rítmico se transformou em um rugido ensurdecedor. A floresta inteira parecia estar viva, reagindo à presença daquele pingente amaldiçoado. De repente, a floresta ficou em silêncio absoluto. Até o vento parou. A criatura se aproximou lentamente, como se estivesse decidindo o destino do grupo. "Ela sabe quem você é", disse Jair. Lucas, desesperado,
tentou entregar o pingente à criatura, mas ela não o pegou. Em vez disso, ela se virou para o rio como se esperasse algo. E então, a água começou a se mover em círculos, formando um vórtice que parecia um portal. "O que está acontecendo?" perguntou Mariana com a voz trêmula. Do vórtice, uma figura emergiu. Não era humana nem animal. Era algo entre os dois. Uma presença antiga, carregada de poder e mistério. "O guardião", murmurou Jair, ajoelhando-se em respeito. A figura olhou diretamente para Lucas, seus olhos brilhando como estrelas. "Você trouxe o que pertence a mim", disse a voz reverberando na mente de todos. Lucas não conseguia se mover. Estava preso pelo olhar penetrante da entidade. E então, o guardião estendeu a mão. Lucas colocou o pingente na mão do guardião. Assim que o objeto foi entregue, o vórtice desapareceu e a floresta pareceu respirar aliviada. Mas o guardião não foi embora. "Vocês violaram as regras sagradas", disse ele. "Agora, a floresta cobrará seu preço." Jair fechou os olhos como se já soubesse o que viria a seguir. Mariana começou a chorar, e Lucas sentiu que sua vida jamais seria a mesma. O preço pela transgressão seria alto, e a selva nunca perdoa. A criatura, agora mais imponente do que nunca, deslizou de volta ao rio. Mas antes de desaparecer, ela lançou um último olhar para Lucas, como se deixasse uma mensagem silenciosa. Jair, ainda ajoelhado, murmurou: "O ciclo continua." Lucas não sabia o que isso significava, mas sentia que estava marcado para sempre. A expedição havia terminado, mas a jornada mal começara. A floresta guardava segredos que nenhum humano deveria conhecer. Lucas, Mariana e Rodrigo voltaram ao vilarejo, mas nada parecia normal. O silêncio da mata ainda ecoava em suas mentes. Jair os deixou na base e desapareceu na floresta, sem dizer uma palavra. Lucas sabia que ele nunca mais voltaria. E então, quando a noite caiu, Lucas viu algo na beira do rio. Um brilho dourado, parcialmente enterrado na lama. Era o pingente. "Não pode ser", murmurou ele com o coração disparado. A floresta o havia devolvido. Mariana tentou convencer Lucas a ignorar o pingente, mas ele não conseguia. Algo o chamava. Ele precisava saber o que aquilo significava. "Você não entende", disse ele. "Isso não é apenas um objeto, é um chamado." Mariana, relutante, concordou em acompanhá-lo. Rodrigo se recusou. "Eu já vi o suficiente", disse ele. E então, Lucas e Mariana partiram, seguindo o som rítmico que ecoava na floresta. Eles não sabiam o que encontrariam, mas sabiam que não havia mais volta. A selva, agora mais viva do que nunca, parecia guiá-los. O som rítmico aumentava como um tambor ancestral. E então eles viram, no centro da mata, um círculo de pedras antigas cobertas por símbolos que ninguém podia decifrar. No centro, uma estátua, a imagem da criatura que eles haviam encontrado. Lucas sabia que aquele era o coração da floresta e que eles haviam cruzado a linha entre o humano e o divino. Lucas sentia o peso do momento. O círculo de pedras parecia vibrar com uma energia invisível. Mariana, hesitante, pegou a câmera, mas algo fez sua mão tremer. "Não devemos registrar isso", sussurrou. Lucas concordou silenciosamente. De repente, um sussurro familiar ecoou: "Devolva o que não é seu." O pingente em seu bolso aqueceu novamente. Ele o segurou com força, sentindo que sua ligação com aquele lugar era mais profunda do que imaginava. "E se tudo isso for um teste?", questionou Mariana. O ar ficou pesado, como se a floresta estivesse prendendo a respiração. Lucas sabia que não poderia sair dali sem respostas. O guardião, ou o que quer que fosse aquela presença, estava em algum lugar observando. "Porque eu", murmurou ele, como se esperasse uma resposta. E ela veio não em palavras, mas em imagens que tomaram sua mente. Rios antigos, tribos desaparecidas, criaturas que nunca foram vistas pelo homem moderno. "Você é o escolhido para carregar a memória da floresta." Mariana olhou fixamente para Lucas. "Você viu isso também?" Ela perguntou, visivelmente abalada. Ele assentiu, sem saber como explicar. A floresta não apenas guardava segredos,
Ela os transmitia para aqueles que ousavam ouvir. Eles querem que eu leve essa história para o mundo, concluiu Lucas, tentando dar sentido ao que acabara de vivenciar. Mas Mariana balançou a cabeça. Não, eles querem que você proteja isso. A diferença era sutil, mas crucial. A responsabilidade pesava ainda mais. Enquanto refletiam sobre o que fazer, o som grave e rítmico voltou a ecoar. Desta vez, não era assustador, mas quase reconfortante, como um batimento cardíaco que os conectava à terra. Estamos seguros aqui, disse Lucas, sentindo que finalmente entendia o que estava acontecendo. Mas Mariana estava tensa. Tem certeza? E se isso for apenas o começo? Antes que pudessem discutir, algo começou a emergir das sombras. Uma figura humana, ou quase isso envolta em peles e adornos ancestrais. A figura se aproximou lentamente, sem pressa, como se cada passo carregasse séculos de história. Quando finalmente parou diante deles, Lucas pôde ver seus olhos, olhos que carregavam a sabedoria de gerações. Você trouxe o pingente, disse a figura, com uma voz rouca e grave. Lucas entregou o objeto sem hesitar. O que ele significa? Perguntou. O ancião sorriu, um sorriso que parecia conter tanto tristeza quanto esperança. Ele é a chave para manter o equilíbrio. O ancião começou a explicar que o pingente era um artefato sagrado, passado de geração em geração entre os guardiões da floresta. Ele não é apenas um símbolo. Ele contém a essência do rio, da floresta, da vida que aqui existe. Lucas sentiu um calafrio. E se ele for perdido? O ancião ficou sério. Então a floresta perece, e com ela, todos nós. Mariana finalmente entendeu. Foi por isso que a anaconda nos seguiu. Ela estava protegendo o legado. Lucas se ajoelhou diante do ancião, sentindo o peso da responsabilidade que agora carregava. O que eu preciso fazer? O ancião colocou uma mão em seu ombro. Você deve ser o novo guardião, proteger o que resta da floresta, manter os segredos seguros. Mariana, ainda incrédula, perguntou: por que ele? O ancião respondeu sem hesitar: porque ele ouviu o chamado. Poucos ouvem, menos ainda respondem. Lucas sabia que não podia voltar atrás. Seu destino estava selado. O ancião entregou um novo pingente a Lucas. Este brilhava com uma luz intensa, como se estivesse vivo. Este é o símbolo do guardião. Ele conectará você à floresta. Mas lembre-se, o poder vem com um preço. Lucas aceitou o objeto, sentindo sua energia pulsar. E o que acontece se eu falhar? O ancião olhou para ele com seriedade. Então, o equilíbrio será quebrado, e o mundo verá o que acontece quando a natureza se revolta. Mariana estremeceu ao ouvir isso. Lucas percebeu que sua missão não era apenas sobre a floresta. Era sobre proteger o mundo inteiro de um colapso que ninguém poderia prever. Ele precisava aprender rapidamente o que significava ser um guardião. Quando começa? Perguntou. O ancião sorriu novamente. Já começou. A floresta ao redor parecia respirar, como se aprovasse a decisão. Mariana segurou a mão de Lucas. Você não está sozinho. Ele apertou a mão dela, grato pelo apoio, mas sabia que a jornada seria solitária. Ao saírem do círculo de pedras, a floresta parecia diferente. As cores eram mais vivas, os sons mais intensos. Lucas sentia que cada árvore, cada rio, estava conectado a ele de uma forma inexplicável. E agora? Perguntou Mariana. Lucas olhou para o horizonte, onde o rio se estendia como uma serpente prateada. Agora, nós protegemos. Mariana sorriu. Nós? Lucas riu. Sim, nós. Eu posso ser o guardião, mas você é minha âncora. A floresta pareceu aprovar. De volta ao vilarejo, Lucas encontrou Jair esperando. O guia o observou com olhos sábios. Você está diferente, disse ele. Lucas entregou o pingente antigo a Jair. Eu entendi o que preciso fazer. Jair assentiu. A selva escolheu você. Mas lembre-se, guardião, o maior desafio não é a floresta, é o homem. Lucas sabia que Jair estava certo. Proteger a floresta significava enfrentar aqueles que a destruíam por ganância.
E essa batalha seria a mais difícil. Lucas passou a viver no vilarejo, aprendendo os segredos da floresta com Jair e os anciãos. Ele se tornou uma lenda viva, o guardião que protegia os mistérios da Amazônia. Mariana documentava tudo, mas jamais revelou os segredos mais profundos. Algumas coisas não podem ser compartilhadas, dizia ela. O mundo lá fora continuava a girar, mas Lucas sabia que sua missão era eterna. E enquanto a floresta vivesse, ele estaria lá, protegendo seu coração pulsante. Um dia, enquanto caminhava pelo rio, Lucas viu a anaconda novamente. Ela o observava com seus olhos penetrantes. Mas desta vez não havia medo, apenas respeito mútuo. Eu sei quem você é, disse Lucas em voz baixa. A anaconda mergulhou lentamente, desaparecendo nas águas. Ele sabia que ela sempre estaria lá, uma guardiã silenciosa. E enquanto ela vivesse, o equilíbrio permaneceria. Lucas sorriu. A floresta o havia escolhido, e ele estava pronto. Anos se passaram, e o mundo começou a mudar. Tempestades violentas, desastres naturais, sinais de que o equilíbrio estava em risco. Lucas sabia que não poderia proteger a floresta sozinho. Ele precisava de aliados. E então, ele começou a ensinar os segredos da selva para aqueles que estavam dispostos a ouvir. A floresta fala, e nós precisamos ouvir. A mensagem se espalhou, e novos guardiões surgiram. A missão de Lucas se tornou um movimento global. No final, Lucas sabia que sua jornada estava apenas começando. A selva ainda guardava segredos que ninguém poderia desvendar completamente. Mas ele não tinha medo. Ele era o guardião, o protetor dos mistérios da Amazônia. E enquanto ele vivesse, a floresta estaria segura. Olhando para o rio, ele murmurou: eu sou parte dela, e ela é parte de mim. O vento soprou suavemente, carregando seu juramento. E a floresta respondeu, em seu idioma antigo, com um sussurro: guardião.